Bom, agora vamos ver aqui como a gente vai fazer com a IHM. Bom, a gente está usando aqui o Adobe 103 em dois padrões de comunicação. Primeiro vamos mostrar o RS485, a comunicação, uma configuração bem simples, quase que bem intuitiva, né? E depois a gente vai falar sobre esse daqui. Tá tudo pronto, mas vamos criar um novo aqui. Acho que eu já deixei. File New 103BQ. Aqui a gente vai estar usando pela RS485. Então a gente está configurando com 1. Com 1 é aquilo que a gente havia falado antes. Quer ver? Com 1, a gente vai usar o pino 1 e 6 no conector da COM. Como que a gente sabe disso? Tá aqui. Lembra que não, BQ. BQ. Essa saída aqui, tá? Com 1, o modo 2. Por que no modo 2? Porque se fosse modo 1, é só se eu fosse usar a configuração serial 232. Como eu estou usando com 1 para 485, eu vou usar o pino 1 e o pino 6. Aqui. Que nem está aqui na figura. Pino 1 e 6. Então com 1 eu vou definir aqui 485, 8 bits, 2 stop bits, 19200, sem paridade. E aqui eu tenho que definir o seguinte, ó. Se eu não mudar aqui, não vai funcionar. Tem que vir aqui e colocar para RTU. Certo? Então, configuração aqui e aqui RTU. Feito isso, está iniciado o meu projeto. Como eu já tinha ele iniciado, aí na definição das memórias, aí fica muito simples. Porque na hora de gerenciar, ele já aparece tudo aqui para mim, ó. Só lembrando que quando eu definir, tá, ó, M0, M3, mas aqui é porque eu coloquei esse Y0.0. Justamente porque quando você define uma Y0, você tem que colocar dessa maneira, tá vendo? Se você não colocar só Y0, ele acusa erro, tá vendo? Tem que ser o 0.0. Aí ele aceita. Aqui, que é no o contador de 32 bits, high speed, você também tem ele aqui já definido aqui, ó, contador HC0. Então o que a gente colocou aqui? Nós colocamos 4 botões aqui de acionamento, um botão de entrada, tá vendo? Um botão de input. Onde está isso daqui? Eu estou passando por cima porque acho que vocês estão, todo mundo está muito acostumado com isso, né? Mas para colocar um botão de entrada, eu virei aqui a entrada numérica, tá? Colocaria aqui, tá aqui esse botãozinho. Aqui eu tenho uma escala simples, certo? Eu defini de 0 a 100, padrão da escala. Não precisa entrar em detalhe nisso. E aqui eu coloquei aqui um pipe, né? Onde eu configuro de onde ele vai variar, de 0 a 100, e direcionei ele aqui para o HC0. Tudo isso aí é muito básico, isso aí nem faz muita diferença, certo? Estou colocando aqui a memória SM, do mesmo jeito que a gente tinha lá a memória normal M. Quando vem colocar aqui também aparece SM, certo? Aí, só mandar rodar. Simulador, HM com 1, PC com 2. Tem nem segredo.
certo? Tá decrescente, tá crescente, pulsando Y 0.0, acabou. Resetei tudo. Tá, tranquilo. Por que eu coloquei isso aqui? Pra gente ver a diferença. Tá? Aí eu tenho a mesma configuração aqui, usando o Modbus, tá? RTU mais 984. 6 dígitos. Vamos fazer a mesma coisa aqui então, aqui nesse outro. File, new, não vou salvar. 23B aqui. Next. Aqui eu vou mudar para Modbus. Por que eu estou configurando isso aqui com a Delta? Porque eu já, como eu havia dito no primeiro vídeo, vai servir de base para comunicação com HM de outras marcas. Modbus, aqui tem que ser o 9RTU de 6 dígitos. Já vou mostrar por quê. Aí é o seguinte: 485, 8 bits, 19200, nome. Aqui é assim mesmo, automático. Não é igual ao outro, preciso definir que é RTU, porque já é RTU mesmo, né? Aí finalizou, normal. E como que eu vou saber o endereço? É uma boa pergunta. Onde estão os endereços? Os endereços não estão no manual de programação que a gente havia olhado. Eles estão no manual de operação. Esse manual aqui da frente, ó, que é o manual de operação. Ó. Certo? E onde que eles estão? Aqui, ó, na última página. E o que a gente nota aqui? A gente nota que o endereçamento ele possui, com exceção do primeiro número, né, que o primeiro número vai indicar o seguinte, né, depois vamos voltar nisso aqui, mas você pode ver que são mais de 4 dígitos, são 6 dígitos, então a gente é obrigado a usar um endereçamento de 6 bits, não o de 4, porque se fosse de 4 a gente teria problema, só por isso, tá? Se eu usasse, por exemplo, de 4 e fosse trabalhar só com memória baixinha, até funcionaria, certo? Mas já que tem que fazer, faz da maneira correta. Poderia usar o MAC address? Poderia, tá? Mas só que normalmente os outros fabricantes usam o endereço em decimal mesmo, né? Então o que a gente fez aqui? A gente colocou da mesma maneira, tá? 6 dígitos, não mudou nada. O endereçamento como funciona? O M0. Qual que é o endereço do M0? Tá vendo? 0-0001. Esse 0 significa o seguinte, tá? Tem que entrar. Significa que é um endereço em bit, tá? B de bit, mas é de leitura e escrita, tá? Certo? Então, onde a gente sabe disso? Sabe lá na base, lá aqui, ó. O que ele tem aqui? Ele tem que no modo 984 da Delta, esse manual antigo, já passei em outros vídeos, eu tenho para memórias discretas B, eu uso 0, ou seja, que eu vou ler e escrever. Memórias de entradas, onde só faço a leitura, eu uso 1. Registros de saídas, onde eu leio e escrevo, eu uso 4 no início. Posso até colocar aqui se for um bit, tá? E registro só de leitura, eu uso 3. Normalmente a gente usa 0 e 4 mesmo, a gente usa, tá? Difícil de usar 1, mas eu deixei os dois da mesma maneira. Quando for aqui, ó, registro inteiro, não for contato, porque aqui tá vendo o ponto aqui, ó, ponto é porque é contato. Quando é inteiro a gente não coloca o ponto, coloca aqui direto.
Tem um vídeo logo no começo falando da DOPB no 984 que explica isso também. Então tá. Aí eu venho aqui e coloco o endereço. Faço o endereçamento normal. Eu escolho aqui o B0. Por que o B0? Porque é um botão. Botão eu vou ter que escrever no botão, certo? Vou ter que setar ele. E coloco o endereço. Onde está esse endereço aqui? Como que eu sei que é M0 o endereço 001? Aí é onde a gente vem aqui. No manual de operação. Vem o endereço da memória M que começa no 1. Tá vendo? Vai do 1 da 8192. Ah, beleza. Tá. Então aqui tá certo. Tá. E aqui, que é tudo mesma coisa, mesmo princípio, só muda o endereço. O M11 o endereço é 12. Por que o M11 o endereço é 12? Porque tem tem offset? Não, não tem nenhum offset não. Porque você pode ver o seguinte, se o endereço do M0 é 0, aqui ó. Vamos ver aqui na tabela. Cadê a tabela? Não é 0, tá vendo? Começa do 1. Entendeu? Começa do 1. Então, tá vendo? O M0 é 1. Então, o M11 é 12. Acho que tinha até falado errado. Ó. O M11 é 12, o M0 é 1, o M10 é 11, o M3 é 4, o M12 é 12. Por quê? Porque a memória começa do M0, mas o endereço começa do 1. E aqui? Quem é a memória? D normal, certo? As memórias D, Word, qual é o endereço delas? A 4000 a 430000. Então que eu vou escrever lá? 400.001? Não, por quê? Isso aqui significa a operação, que é o 4. Então você vem aqui, ó. O 4 já é básico para você. Você vai escolher se é 3 ou 4. 4 significa que é memória de leitura e escrita. 3 é só memória de leitura. E o endereço dela? 001. Se eu colocasse 1 aqui já dava, ele já assumia direto. Ele já assume aqui. E aqui? Com esse endereço grandão aqui. Isso aqui é o W465513 que eu quero endereçar o HC0, que é esse cara aqui, ó. Que é o mesmo cara daqui, ó. Não, esse aqui é outro. Então, vamos ver esse daqui. HC0 começa no endereço 60 de bit, né? Esse aqui é o endereço do bit, esse aqui é o endereço da Word. 64513. Tá vendo o que é 0 aqui é 4? Indica a operação de bit 0, leitura escrita, indica a operação de Word, leitura escrita. Mas qual que é o endereço? 64513. 64513. Na hora de escrever, eu escrevo 64513. Por quê? Porque a variável é 4, leitura escrita. Se colocar aqui 3, vai, porque você só quer ler no caso, né? Mas se fosse aqui, por exemplo, não daria para fazer isso. Aqui. Por que eu estou usando aqui o endereço 11? Porque aqui, na verdade, eu coloquei o D10 aqui, eu fiz uma transferência no programa, onde eu estou movendo tudo que tem em HC0 para o D10. Por que eu fiz isso? Vou mostrar daqui a pouco. Aqui normal, mesma coisa, tá vendo? O M1 é 2 e aqui o endereço 981 no Y0.0. Memória Y, certo? Bit. Poder trabalhar como Word? Poderia, certo? Se eu quisesse habilitar todas as setar todas as saídas de maneira em paralelo, eu poderia usar dessa forma aqui. Qual que é o endereço? Tá? É o 981, 40981.
40981. E qual que é a variável aqui? Aqui a gente está falando do que? No B1. Mas lá não está dizendo que é 0? Se a gente fosse setar direto, até poderia ser. Mas como a gente só quer ler, ó, eu posso colocar 1 aqui sem problema. Porque eu vou ler. Porque isso aqui é o endereço, não essa primeira. Essa aqui também, ó, é o D10. Não muda nada. E aqui, endereço SM. SM, aqui é o endereço 17006. Depois eu vou mostrar. Aqui, ó, só para ver, ó, o HC0, quando ele é word, quando ele é bit, é o mesmo endereço. Só que aqui vai ser a memória que vai indicar que você atingiu o set point. Então aqui eu trato ele como bit. Tá vendo? E aqui eu trato como word. Agora aqui o SM. O endereço inicial do SM é era o 16385. Mais 621 é o endereço aqui. Certo? Certo. Roda? Roda. Se eu trabalhar com outro equipamento, como que eu vou fazer? É a mesma coisa. Busca a tabela Modbus, manual de operação, última página, tá? Última página, tá? E aí você vai rodar, vai rodar. HM com 1, PC com 2, simulador. Funcionou. E aqui não apareceu nada. Não apareceu nada aqui pelo seguinte, ó. Quer ver? Isso aqui eu deixei de propósito. Por isso que aqui eu fiz a transferência. Vamos dar um down aqui. Aqui é o programa. Você pode ver aqui, ó, a memória HC0, ela é uma memória de 32 bits. Aqui no manual de programação. Ó, 32 bits. Só que tem um problema. Por quê? Porque normalmente quando você tem a memória de 32 bits, ela vai jogar o valor, quando é abaixo de FF, ela joga o valor no 16 e 32. Só que o HC0, ele só joga aqui, ó, na variável como 32 bits. Então você não consegue ler isso daqui. Por isso que quando você estiver tratando uma variável dessa forma em comunicação Modbus, você vai ter que fazer um move, tá? Daqui para cá, senão você não lê por isso daqui. E é isso mesmo? Tem certeza? Tenho. Como que eu posso provar isso daqui? Posso provar da seguinte maneira, ó. Eu posso colocar isso aqui como uma memória, deixa eu ver, deixa eu colocar como hexadecimal, colocar como uma double word, 8 dígitos. Vamos esticar aqui um pouquinho. Você está vendo que ela está contando
só na word mais significativa e não na menos significativa, então isso é um problema, tá? Por quê? Porque eu não consigo fazer essa leitura não diretamente, eu teria que fazer uma jogada dentro da IHM para fazer um swap nessa memória, transferir ela para uma outra área para fazer a leitura. É mais fácil eu pegar lá e fazer dentro do CLP isso daqui, ó. Aí eu jogo aqui, você pode ver, quando eu faço um demove mesmo, aqui também é um the word, mas olha qual o comportamento. Você começa com a variável menos significativa e depois com a mais significativa. Aí você consegue ler. Aqui ele está fazendo ao contrário. Mas por que contou 32? Contou 32 que está em hex. Colocasse em decimal, ninguém ia entender nada. Mas 32 aqui em hexa, quer ver? Em hexa 32, opa, 32 é 50 em decimal, tá vendo? É a mesma coisa. Se fosse assim, ele ia contar 64, se eu não me engano. Aqui. Entendeu? É só por isso. Então, é só esse detalhe aí que tem. Pra ver. Então, a base é isso. No próximo vídeo, a gente vai fazer esse perfil de comunicação, mas usando um IHM de outro fabricante. Beleza?